Bom, gente, aqui nas nossas aulas de Sociologia, a gente costuma sempre ter nos nossos últimos vídeos algum debate teórico de alguns autores sobre isso que a gente está discutindo, que no nosso caso aqui é Estado e Política, né? Hoje a gente vai ver, nesse vídeo a gente vai ver como o Sérgio Buarque de Holanda, que é um historiador, sociólogo importante do começo do século XX no Brasil, até, na verdade, meados do século XX, ele escreve em 1936 o Raízes do Brasil, na verdade ele é publicado nessa data, e ele vai discutir por que o Brasil é do jeito que é, Então, quais são essas raízes do Brasil? Então, nesse ensaio, ele vai levar algumas coisas em consideração. Na parte que nos interessa, nessa unidade, a gente vai discutir um pouco da dominação política no Brasil e como que ele pensa nisso. Primeiro, o Sérgio Buarque de Holanda, ele é influenciado muito por aquele sociólogo que a gente já viu, o Max Weber, Então, aqui ele vai utilizar a construção weberiana, do tipo ideal. E ele vai falar que o brasileiro, principalmente na colônia, mas de certa forma isso vai se replicando até tempos mais recentes, ele é um homem cordial. Existe um tipo de brasileiro que é o homem cordial. Então você nunca vai ver exatamente o homem cordial atravessando a rua, mas você vai ver algumas partes desse homem cordial em quase todos os brasileiros. Quem seria esse brasileiro, o homem cordial? Ele seria alguém que não é proprietário, mas também não é escravo. É alguém que precisa das relações pessoais que ele tem com o dono da terra para sobreviver, para conseguir um emprego, alguma coisa parecida. Então, o que se forma aqui no Brasil? Que quem tem poder de terra, poder econômico ou poder político pode criar uma relação assim com o homem que a gente chama de cordial. Por que o homem cordial? Porque ele tem que tratar sempre com cordialidade. Ele tem que ser alguém que esteja sempre propício a fazer aquilo que a pessoa que está dominando ela faz. Então, é um cara que está devendo favores para alguém, e daqui a pouco a gente vai ver como funciona melhor essa relação. Mas uma coisa importante da gente pensar, principalmente da matéria normativa, é que o ideal é que o Estado não seja uma ordenação privada. O Estado ele tem que ser alguma coisa pública. Então, para todos, e principalmente recentemente numa república, quem é dono do poder é o povo e não meia dúzia de pessoas. Então, esse é um ponto ideal para a gente, que o Estado não seja uma ordenação privada. Bom, mas como que funciona essa cordialidade? Porque as relações pessoais elas são mais importantes que as relações oficiais. Então, para você ter acesso ao poder, para você ter acesso a alguma vantagem econômica ou simplesmente para poder se sustentar, você precisa criar relações pessoais. E com quem que você vai fazer essas relações pessoais? Com quem detém o poder, seja ele econômico, seja ele político. Então, por exemplo, você quer um emprego, você quer alguma coisa para se sustentar, você precisa, muitas vezes, não só mandar seu currículo, mas conhecer alguém dentro daquele lugar. Isso facilita muito a sua vida. Às vezes, as relações oficiais, elas são vistas como alguma coisa que é só cosmética, a sua aparência. Então, quando a gente vê essa cordialidade, a gente vê uma tendência maior da valorização das relações pessoais. E, a partir desse momento, a gente vê o que a gente chama de clientelismo. O que é o clientelismo? Essa relação entre alguém que presta, que dá um benefício, e alguém que recebe, que é o cliente. Não tem nada a ver com questão de cliente de loja, nada. É que o cliente é justamente a pessoa que vai receber esse benefício. Pode ser um emprego, pode ser um favorecimento, mas cria uma relação hierárquica entre essas duas pessoas. Então, a pessoa que é o senhor, por exemplo, das terras, que dá um emprego para o homem cordial, nesse caso, ele faz isso e depois ele busca um benefício depois. Tem a dependência justamente dessas relações pessoais. Você não vai mandar um currículo para trabalhar com esse cara, mas sim ele vai colocar para você. Só que isso não vai acontecer exatamente só do ponto de vista do trabalho, no ponto de vista de poder acontece também. Então a gente estava falando em outros vídeos sobre o presidencialismo de coalizão,
e a necessidade das relações entre presidentes e deputados, né, para você conseguir aprovar as coisas. Só que essa relação, ela vai passar das relações públicas, mas vai criar relações pessoais e privadas, principalmente em relação, por exemplo, a campanhas políticas, a necessidade de dinheiro, a cargos pessoais, né, para alguns aliados. E por que que você vai conseguir, por exemplo, nomear alguém para ser, sei lá, diretor da Petrobras, né, diretor do Banco Central, algum supervisor num ministério, né? Porque você vai dar esse poder para o deputado, por exemplo, indicar alguém que ele queira, né? E esse deputado vai utilizar isso para colocar as suas relações pessoais. Seja porque ele vai ter algum ganho direto financeiro, seja porque ele vai ter algum ganho político, né? Mas você tira, né, a impessoalidade da coisa. Você não faz concurso público para nomear esses caras. E muitas vezes a coisa pública ganharia muito se fosse um técnico, se fosse alguém mais dedicado e competente àquilo, e não um político que está ali fazendo, né, negociatas com outras pessoas. Então você utiliza o poder estatal como um poder pessoal, né? Você tira vantagens, né, não só para você, mas para os seus amigos, para o seu partido ou qualquer coisa parecida, né? E daí você utiliza ele como poder pessoal. A gente vê demais isso acontecendo, por exemplo, um determinado cacique político, que seria um dos chefes, um dos líderes do partido, indicar pessoas aliadas a ele, justamente para manter esse poder na sua esfera pessoal, não necessariamente na esfera do partido. E nos grandes partidos a gente vê brigas, né, muito entre esses lados também. Bom, e uma questão que a gente deve sempre pensar é que, né, isso não acontece só no mundo colonial, né? Isso vai acontecer no Brasil Império, vai acontecer no Brasil Republicano, durante as ditaduras, durante as democracias, e até hoje, de certa forma, ocorre, né? E a gente pode perguntar se a modernização soluciona ou adensa esse problema, né? Então, a gente pensa que sempre a modernização melhora, ela cria relações mais impessoais, mas, na verdade, o que acontece? As elites políticas que se formaram no Brasil, né, elas acabam se adaptando. Você pode criar um presidencialismo de coalizão, você pode ter a ditadura militar, né, ou civil-militar, como muitos historiadores dizem, justamente porque existe uma elite civil que se alia com os militares. Você pode ter um governo nacionalista do Vargas, você pode ter o governo das oligarquias, né, da época do café com leite. E sempre você tem uma adaptação desse modelo de clientelismo ao modelo de governo. Beleza, gente? Então, o que a gente pode falar aqui? A modernização soluciona ou adensa o problema? Provavelmente adensa, porque ele fica mais particular, mas da mesma forma, esse problema ainda existe, né? O patrimonialismo que a gente vai ver com o Raimundo Faldo também, ele vem nesse processo parecido, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.